Mas vamos começar pedindo à nossa irmã Ana que faça a leitura preparatória do ambiente. Boa noite a todos. Com os dias, a criança caminha na direção da juventude e a mocidade adquire o tesouro da madureza. Com os dias, a sementeira se desenvolve, convertendo-se em flores e frutos na graça do celeiro. Com os dias, a ilusão se transforma em desencanto, mas também, com os dias, o desapontamento produz a compreensão. Não te desesperes diante da dor, a represar-se em teu cálice. O tempo que converte a alegria em experiência é o mesmo que extrai a felicidade do sofrimento. Trabalha e conta com as horas. Com os dias contemplarás a ti mesmo e receberás de Jesus a bênção renovadora que tudo restaura, melhora e santifica, em louvor do infinito bem. Agar, médium Chico Xavier, do livro Relicário de Luz. Olha, aqui tem uma frase que eu acho assim bem ideal. O tempo que converte a alegria em experiência é o mesmo que extrai a felicidade do sofrimento. Quer dizer, se a gente doa alguma coisa àqueles nossos irmãos, a gente está fazendo isso aqui. Aliás, são muitas e muitas lições que tem aqui. A gente só precisa, né, ler, reler com paciência e tirando as lições que aqui se encontram. Vamos pedir ao nosso irmão Gilvão que faça a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos então fechar nossos olhos, serenar nossos corações e sentir a presença do Mestre Jesus em nossos meios. E assim dizer: Senhor, ensina-nos a perder o coração puro e elevado no sentimento de oração. Ajuda-nos a perder em teu nome, que nos auxilie no sentimento, nos seus ensinamentos de paz, benevolência, de amor, de indulgência, de paciência, de perdão e fé. E afasta dos nossos pensamentos os sentimentos de orgulho, inveja e todos aqueles que nos conduz a um retardo, a um pensamento negativo. Ampara-nos, Senhor Jesus, a fim de que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos se harmonize com sua lei divina de amor e paz. E que auxilie o nosso expositor Paulo, para que possa clarear as nossas mentes, os ensinamentos, com a lição do Santo Agostinho, que ilumina todos nós. Assim seja. Na noite de hoje, né, vamos estar aqui o Paulo Moraes, que vem da Casa do Caminho e vai nos brindar com o título, né, Lições de Santo Agostinho. Então, Paulo, seja bem-vindo, que a espiritualidade lhe ilumine e que possamos extrair o melhor de você, tá, para nossas vidas. Espiritismo. Os santos foram pessoas normais, né, que estiveram à frente do seu tempo, com seus medos, seus anseios, seus conflitos interiores, mas que transformaram suas vidas, foram tocados
pela luz divina através do seu esforço, em sua busca a sua. Mas foram pessoas normais, né? Pessoas comuns. Ou seja, começaram do zero, como qualquer um da gente. Ou seja, simples e ignorantes. E o que nos assegura isso? A questão 115 do Livro dos Espíritos, ela nos auxilia, né? Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se uns espíritos foram criados bons e outros maus. E eles respondem, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, sem saber. E deu a cada um uma missão, né? Uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, através de conhecimento da verdade. E é nessa perfeição que eles encontram a felicidade, né? A felicidade plena. Mas é passando pelas provas que Deus lhes impõe que eles adquirem esse conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento da verdade. Que a verdade ela é dosada, né? Vai sendo revelada aos poucos de acordo com a nossa capacidade de compreensão. Quantos acreditam, quantos não acreditam ainda em reencarnação? E é uma verdade, né? Mas aos pouquinhos cada um tem o seu tempo. Pois bem, essa definição, essa resposta dada pelos espíritos é a melhor definição de um Deus justo, de um Deus perfeito, que não cria seres privilegiados, não cria anjos, não cria santos. A gente é que, na medida das nossas imperfeições, na medida da nossa régua imperfeita, é que mede a grandeza de Deus. Santo Agostinho nasceu no ano 354 da era cristã, desta era, e viveu até o ano 430, com quase 76 anos. Nasceu no dia 13 de novembro de 354 e morreu no dia 28 de agosto de 430. Estudou em Tagaste, nasceu em Tagaste, onde passou uma boa parte da sua infância, ao norte da África. Depois foi estudar em Madaura, passou por Cartago, estudando, depois professor de retórica, voltou para Tagaste dar aula de gramática, de retórica, e aí foi crescendo, né? Se aperfeiçoando como professor de retórica. Foi bater em Roma, até Roma, e de Roma para Milão, aonde ele se converteu ao cristianismo com 32 anos de idade. E a partir daí ele começa a fazer a sua reforma íntima, a sua transformação moral. E por volta do ano 300, por volta do ano 397, ele começa a escrever um livro que é uma verdadeira obra-prima, um livro chamado Confissões. Como o próprio nome diz, é uma verdadeira confissão. Ele escreve esse livro como se estivesse realmente no confessionário. Ele de um lado e Deus do outro. E ele começa a narrar com admirável franqueza e contrição, arrependimento, os desregramentos da sua mocidade. Sempre atribuindo a si mesmo as fraquezas, as tendências perversas da sua alma, e a Deus os progressos
que obteve. Agostinho foi um homem em permanente batalha contra as suas próprias fraquezas, as suas imperfeições. E ele deixa bem claro que não nasceu santo. Mas, através do seu exemplo, ele nos mostra o quanto pode a graça divina fazer em favor dos mais desesperados dos pecadores. A infância de Agostinho, desde cedo ele já demonstrava uma inteligência acima da média, anormal. Mas também demonstrava já ser uma criança perversinha, danadinha. Faltava a aula, pequenininho, ia para a aula, mas enganava os professores, enganava os pais e dava trabalho para estudar. Ele fugia das aulas. Vejam só, como ele diz, enganando com inúmeras mentiras o pedagogo, os mestres e meus pais por amor aos jogos. Ele enganava quem ele podia para fazer o que ele gostava de fazer, que era jogos de azar. Ele diz, costumava também roubar da despensa e da mesa de meus pais, por intermédio da gula ou por ter o que oferecer às crianças que me vendiam sua participação nos jogos. Vejam só, ele subornava, ele era pequeno, ele subornava as crianças maiores para poder participar dos jogos de azar. Mas para isso ele furtava de dentro de casa. Mas ele começa ressaltando, destacando desde cedo a influência de sua mãe, de Mônica, na sua vida. Falando sobre Jesus, né? O pai dele se chamava Patrício e era pagão materialista. Então imagine, Mônica, a mãe, uma cristã, fervorosa, fiel ao cristianismo, a Cristo. E do outro lado o pai, Patrício, pagão, materialista. Então, ela tentava a todo custo conduzir o filho pelos caminhos do cristianismo. Mas Agostinho era resistente. Ele não era muito de dar ouvidos para a mãe. E na adolescência, quando ele chegou na adolescência, é que começam, né, mais problemas. Ele mostrar a sua, como ele mesmo define, a sua perversão. Um adolescente pervertido, especialmente na questão da sexualidade. Olha o que ele diz: o matagal da libido cresceu acima da minha cabeça, e não havia mão que o arrancasse. Então ele se via, né, se precipitando com tanta cegueira aos desmandos. E entre os jovens, né, existia a vergonha daquele que não conseguia atingir os vícios. Quanto maior o vício, quanto maior a traquinagem, mais respeitado ele era. E muitas vezes ele até mentia, dizendo que fez coisas que não tinha feito, só para não ficar para trás. Roubei algo que tinha em abundância e muito melhor, e não pretendia gozar daquilo que procurava pelo roubo, mas do próprio roubo e do pecado. Ou seja, ele sentia prazer pelo proibido. Aquilo que era proibido, ele gostava da adrenalina. Então, um adolescente difícil, né? Uma vida desregrada sexualmente. Mas aí ele começa novamente a destacar a influência, a importância de Mônica, sua mãe, já num processo, né, de conversão. Porque a conversão, apesar de ele ter se convertido ao cristianismo, lá para os 32 anos de idade, a conversão ela foi por etapas, começou desde cedo, na verdade. E ele diz, mas no peito de minha mãe, ele se confessando para Deus, essa intimidade, ele buscando e destacando, né, adjetivos em referência a Deus. Sol da minha vida, meu amor, é uma coisa linda
a narrativa dele a respeito de Deus, com esse comportamento de confissão. Era confissão e louvor ao mesmo tempo. Confessava os seus pecados a Deus e ao mesmo tempo louvava, exaltava o Deus, o Pai, o Criador. Por isso que ele diz: mas no peito da minha mãe, tu já começaras a construir o teu templo. Então, como um bom romano, porque na época a África pertencia ao Império Romano, ele era um cidadão romano, né, mas morava na África. Então, como um bom romano, ele soube muito bem usufruir das bebidas, das mulheres, dos jogos, e verdadeiramente ele caiu na gandaia. Não estava ainda, ele era muito inteligente e era muito questionador. Ele vivia em busca de descobrir sempre algo que era a verdade. Cheio de questionamentos durante a sua vida. E de quem eram, diz ele, e de quem eram, se não tuas, Senhor? Ele confessava os erros e depois dizia: e de quem eram, se não tuas, as palavras que cantaste aos meus ouvidos pela minha mãe, tua fiel, destacando a fidelidade de Mônica a Jesus. Mas nada descia dali para o meu coração. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Mas ele sempre lembrava de Mônica, destacando essa importância dela. Ela queria que eu não fornicasse, ou seja, que eu não praticasse relações sexuais desregradas, desajustadas, que eu não cometesse adultério com a esposa de ninguém. Quer dizer que ele até adultério ele praticava. Para mim, pareciam conselhos femininos. Olha o cara como era machista. Para mim, pareciam conselhos femininos, aos quais teria vergonha de obedecer. Mas eram conselhos teus, se referindo a Deus, e eu não sabia. E quantas vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia, Deus fala aos nossos ouvidos através de uma mãe, de um pai, de um amigo, e muitas vezes até de um desconhecido, tentando dar uma orientação a gente, tentando colocar a gente no caminho do bem. A doutrina espírita facilita o entendimento, Deus através dos amigos espirituais, dos nossos guardiães, orientadores. É dele uma frase conhecida que diz: Senhor, concede-me castidade e continência, mas não. Ou seja, a castidade era segurar os prazeres sexuais. Continência, uma saudação de respeito. Então ele dizendo que ele dizia isso exatamente no final da adolescência dele. Dai-me castidade e continência, mas não agora, lá para frente, deixa eu curtir a vida. Demonstrando o quanto ele era tentado a fazer. Nós somos tentados na nossa vida. Porque nós somos tentados na nossa vida. Todos os dias é submetido a testes. Quantas nós vivemos num planeta de expiações e de provas, pertencente à categoria dos mundos de expiações e provas. E os atrativos, que sempre tem alguma coisa que atrai, para a gente fazer alguma coisa que não deve. Sempre tem algo que nos chama, nos testando. Por que isso? Allan Kardec fez essa pergunta na questão 712 do Livro dos Espíritos. Com que Deus pôs ativos no gozo dos bens materiais? Com que finalidade? E eles respondem: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão. Aquela missão, lá referente, lá mencionada na questão 115, que Deus dá a cada um uma missão, depois que cria. Então, para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação.
Mas aí Allan Kardec insiste. Mas qual o objetivo dessa tentação? Para que tentar? Por que tentar? E eles respondem: para envolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. A razão é a capacidade, a faculdade de pensar, de raciocinar, de refletir antes de fazer algo. Então é para desenvolver essa capacidade, que deve preservá-lo dos excessos. Né? Então, quando você chega numa determinada maturidade, um momento da vida que diz: não, eu já não me permito mais fazer isso. Né? Você tem consciência que está errado e não insiste. Isso significa dizer que já alcançou, né, um certo grau de evolução. Aos pouquinhos, mas está conseguindo. Em relação ao sexo, né, que foi uma fase complicada da vida de Agostinho, o atrativo do sexo, né, o prazer que ele oferece. Né, Deus que fornece, concede esses prazeres, esses atrativos, exatamente porque tem uma finalidade. Tudo na vida que Deus criou tem uma finalidade. Né? E esse prazer, ele irradia em todos os seres. Para quê? Para a finalidade da reprodução das espécies. Se não fosse isso, onde é que seria capaz a evolução do espírito, que precisa da matéria para evoluir? Mas Agostinho não queria nem saber se havia bom senso, equilíbrio. Olha o que é que ele diz: e eu me enojava e derramava e escorria e fervia nas minhas fornicações. Era uma luta muito grande de Agostinho. E Miramês destaca no livro Filosofia Espírita, comentários à questão 712, que Deus colocou na matéria atrativos para ensinar os homens a educar as forças em luta dentro de si. E é daí que começa a surgir a luz, para educar as forças que existem em luta dentro de cada um de nós. E quem é que nos ajuda, nos auxilia, né? Que nos ajuda a disciplinar esses impulsos, esses instintos? Jesus, né? Que nos ajuda a controlar, a segurar os nossos impulsos, a resistir a essas tentações. E ele nos recomenda, nos orienta a pedir, a evocar a proteção de Deus na oração que ele ensinou, o Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E a vigiar e orar para que não entreis em tentação. Na juventude, ainda na sua mocidade, Agostinho leu um livro, caiu em suas mãos, uma obra chamada Hortêncio, do filósofo romano Cícero, e fez uma mudança significativa na vida de Agostinho. Ele se apaixonou pela filosofia, que amou a sabedoria, a busca pelo conhecimento, porque ele vivia buscando respostas para suas dúvidas, para suas inquietações, como o mal. Quem criou o mal? Agostinho vivia intrigado com isso. Quem criou o mal? Se Deus é todo bom? Né? E ele buscava a resposta, era muito questionador, e exatamente por ele ser questionador, ele ia em busca dessas respostas. E o livro Hortêncio começou a despertar nele sentimentos. Ele disse que esse livro mudou seus sentimentos e o ajudou a voltar para Deus. A voltar para Deus. Que agradava naquela exortação desse livro. Quando ele começou a ler. Que o texto instigava, inflamava e fazia arder. Ele destacava, uma coisa me agradava naquele livro, em livro Hortêncio, era que o livro instigava, inflamava e fazia arder o desejo de escolher, de buscar a própria sabedoria. Então,
como ele vivia em busca dessa sabedoria, ele se sentiu atraído por esse livro. Mas só uma coisa que não agradou e começou a desanimar Agostinho. Porque, apesar de toda a linguagem rebuscada do livro, ele não falava sobre Jesus. Mas por que Jesus, se ele não era ainda seguidor do Cristo? Mas ele diz, mas ele bebia do amor ao nome de Jesus no leite materno. Então, e desde cedo, Mônica o tempo todo falando sobre Jesus, querendo conduzi-lo, então impregnou na sua mente o nome Jesus. E o que não tivesse Jesus, ele não se interessava. Mas ele sentiu uma necessidade muito grande de crer em alguma coisa. Ele queria saber a verdade sobre o universo. Então ele era muito intrigado com essas perguntas. E ele ia em busca. Aí depois que ele teve essa decepção, ele disse, agora eu vou me debruçar nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. E começou a ler a Bíblia. Só que a soberba dele, né, a grandeza, a aparente grandeza de Agostinho, o orgulho, ele achou muito simples. Não, isso aqui está muito simples para mim. Fala coisas, ele não conseguia aceitar a literalidade dos textos bíblicos, a interpretação ao pé da letra, e tinha mistérios, que quanto mais você lia, havia mistérios que ele não queria, ele não se interessou. Né? E o que aconteceu? Olha o que ele diz, que ele relata sobre isso. Pareceram-me indignos, se comparados à dignidade de Cícero. Porque o livro, né, a obra Hortência é uma obra rebuscada, com palavras que, né, cativavam ele, mas aquelas palavras eram muito simples, aquela dali, do Evangelho, muito simples para ele. Mas ao mesmo tempo ele chega para Deus e fala, mas eles eram assim, os textos, para crescerem juntamente com os pequenos. Mas eu não me indignava ser pequeno. Cheio de presunção, julgava-me grande. Ele não percebia. Por isso que ele não deu valor às Escrituras. E por isso que ele não seguiu ainda o cristianismo. E aí é quando entra essas incertezas dele em busca da verdade. Quem criou o mal? Ele foi atraído pelo maniqueísmo. Os maniqueus diziam, nós temos o conhecimento da verdade. Pregavam isso. Nós temos o conhecimento da verdade. Eu sei a origem do bem e a origem do mal. E a Agostinho disse, pá, aí já me atrai. Os caras sabem tudo. Defendiam que tinham conhecimento de todas as soluções para os problemas do universo. E Agostinho foi para o maniqueísmo. Né? Essa doutrina, que era uma seita, como ele diz, materialista, né? Dualista, porque dizia que o bem e o mal. O bem, a luz. Deus, forma corpórea, materialista. O mal, as trevas. O Deus mal, o diabo. Então, tinha uma resposta. O corpo do homem, para os maniqueus, tinha origem, vinha do homem, do Deus mal. Mas havia uma centelha divina que vinha do Deus bom. Então, todos os pecados, o homem não tinha culpa, porque ele já nascia com ele. Então, Agostinho acabou seguindo essa seita e passou um certo tempo, 8, 9 anos ainda. Ele vivia nesse período, dos 19 em diante, ele, inclusive, fruto das relações dele, ele teve um filho chamado Adeodato, com uma concubina. Pois bem, mas ele começou a decepcionar, ele se decepcionou de vez com o maniqueísmo, porque ele sempre sentia falta de algo. E ele disse que esse algo, nessa busca que ele fazia, esse algo era Jesus.
que não tinha nesses caminhos que ele percorreu, nessas doutrinas que ele buscou. E aí ele teve uma conversa com Fausto, que é esse líder maniqueu, que era um notável líder, conhecido, muito conhecimento, e ele foi conversar com Fausto e começou a fazer perguntas a ele. E ele percebeu que com o tempo, Fausto começou a dar evasivas, a não responder, não ter todas as respostas que ele buscava. E Agostinho diz no livro que percebeu que Fausto não tinha lido os livros que ele perguntou, vários livros que ele perguntou. E aí foi a decepção total. Agostinho percebeu que tinha mais conhecimento do que o próprio Fausto, o líder dos maniqueus. E aí ele direcionou o caminho, a sua busca para o neoplatonismo. Outra doutrina que já o agradou, por quê? No neoplatonismo já pregava, já defendia a existência de coisas incorpóreas, enquanto os maniqueístas eram materialistas, Deus em forma corpórea, aqui já defendia a existência de coisas incorpóreas. E isso começou a direcionar Agostinho para um sentido mais transcendente, ou seja, além da matéria. E tem uma resposta para o mal. O mal já não era uma entidade, e sim era fruto da ignorância, né, vinda do próprio homem. E isso já satisfez Agostinho. Ele já passou algum tempo nesse neoplatonismo, mas lhe faltava algo que ele sentia. Ele permanecia com o coração vazio, era infeliz, não tinha encontrado a paz que ele tanto buscava. Então veja que trajetória essa busca de Agostinho, essa busca pela verdade. Até que, enfim, finalmente ele, já em Milão, na Itália, ele ouve falar nesse bispo Ambrósio, e ele vai em busca dele. A essa altura, sua mãe, foi também, que vivia tentando a todo custo fazer, que para ela, quando soube que ele foi para o maniqueísmo, foi uma decepção total, uma tristeza. Mônica chorava muito por causa disso. E quando ele conheceu o bispo Ambrósio, ele começou a se encantar. Esse bispo ele era famoso pela sua capacidade intelectual e pela piedade cristã. Os seus sermões atraíam as pessoas. Então ele se sentiu atraído pelo carisma de Ambrósio. E aí deu um salto, já muito próximo da sua conversão. Mas o bispo, ele explicava já de outra forma as Escrituras, de forma alegórica. Não ao pé da letra, de forma alegórica, para ficar melhor interpretar, conhecer os ensinos dos livros sagrados. Mas ainda não foi o ponto alto. O ponto alto da conversão, ele ainda não foi suficiente para ele se converter. O ponto alto da sua conversão foi quando ele estava em casa, lendo e conversando com um amigo chamado Alípio, quando ele estava lendo cartas de Paulo, os livros, as cartas de Paulo. Refletindo, discutindo com o amigo, e deu aquela vontade de chorar. Ele saiu, foi para um jardim debaixo de uma figueira e começou a chorar. Se derramou a chorar, a clamar por Deus, que desse uma resposta para ele. E de repente ele ouviu uma voz de crianças por perto. Uma voz dizendo repetidamente, toma e lê, toma e lê. E ele olhou, não viu nenhuma criança, ali não era costume crianças brincarem dessa forma. E ele entendeu como um chamado. E ele correu para dentro de casa, pegou as Escrituras de Paulo e abriu aleatoriamente numa página. E a mensagem que lhes veio
foi essa: não em orgias, porque ele participava também de orgias, não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo, e não procurei satisfazer os desejos da carne. Aquilo dali para ele foi um chamado. Ele fechou e começou a... Ele disse, meu Deus, é para mim. É o Cristo me chamando. E ele ressalta isso, olha. Ele diz que a partir dali, todas as dúvidas se dissiparam que havia nele. Não quis mais ler, diz ele. Não quis mais ler, nem era preciso. Porque logo que acabei aquela frase, foi como se uma luz de certeza derramada no meu coração dissipasse todas as trevas da dúvida. Então, a partir desse momento é que culmina todo, é o ponto alto da conversão de Santo Agostinho. Um homem novo dentro de um homem velho começou a surgir, né? E ele, pouco tempo depois, ele se batiza, né? Justamente com o próprio bispo Ambrósio. Depois do batismo, algum tempo depois, ele retorna para a África. Vende em Tagaste, vende as suas propriedades herdadas do pai, e um pedaço ele funda um monastério junto com os amigos, e passa a viver inicialmente a contemplação. Depois, contra a sua vontade, ele ele passa a ser sacerdote em Hipona, né? Depois bispo de Hipona, e passa a viver não em contemplação. Ele descobriu que, ele percebeu que para viver para o Cristo era preciso viver para o próximo, para os outros, e passou toda a sua vida vivendo até os... Então, ele, do ponto da conversão, foi 32 anos, até a morte no ano 430. Então, ele viveu aí 76 anos. E Deus, o tempo passa, 1427 anos, né? E Deus envia para a humanidade o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, que esclarece, que consola, e vai tirando aos pouquinhos cada um de nós da ignorância, iluminando o nosso caminho. E Agostinho, para a gente ter uma ideia, o quanto ele evoluiu, né? Mesmo com todos os erros da vida dele, que eu acredito que aqui, talvez ninguém tenha passado por uma adolescência tão pervertida como ele. E ele chegou aonde chegou, ao ponto de fazer parte da pleiade de espíritos superiores, fizeram parte daqueles espíritos liderados pelo Espírito da Verdade, para trazer o Consolador prometido. E tem várias mensagens dele, não só nas obras da codificação, como também em revistas espíritas. No Livro dos Espíritos, são 5 vezes que ele se manifesta, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, são 8 vezes. E também uma no livro dos Médiuns, e outra no livro Céu e Inferno, e 12 numa revista de 1862, né? Ele se manifestando, nos trazendo a luz. E nos deu, né, a oportunidade de mostrar como a gente, né, faz a reforma, deve fazer, como ele fez a reforma íntima dele, né, na questão 919. Né? Allan Kardec perguntou aos espíritos qual o meio mais prático e eficaz, né, que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E quem respondeu foi exatamente Santo Agostinho, já, né, como espírito da envergadura espiritual que a gente conhece, que a gente tem notícia, né? E ele disse, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo,
Conhece-te a ti mesmo. E Allan Kardec insistiu, mas como fazê-lo? Como consegui-lo? E ele respondeu, fazer o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim da tarde, ao cair da tarde, interrogava a minha própria consciência o que fizera. Se não faltara algum dever, ele disse, se não faltara algum dever, né, se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. E ele disse que foi assim, né, que chegou a conhecer, a se conhecer e a ver o que precisava de reforma. E alertou aquele que todas as noites evocar todas as suas ações boas e más, que rogar a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclareça, indagando o que fez, o que cada um fez e com que objetivo fez, se fez alguma coisa que não que censuraria em outro, né, em outra pessoa, ou seja, é a empatia, você se colocar, a gente se colocar no lugar do outro. O que eu fiz? Será que se fosse outra pessoa fazendo no meu lugar, será que eu ia gostar? Se obraste algo que não ousarias confessar, o que você fez hoje? Tem alguma coisa que você não teria coragem de contar para ninguém? Então ele foi dando essas orientações. Ele disse, olha, se Deus te chamar hoje, desencarnar hoje, será que você teria medo de encontrar no mundo dos espíritos, né, se deparar com alguém que você não gostaria? Essas reflexões que ele nos instiga a fazer. E mais, se obraste contra Deus, contra o vosso próximo e depois contra ti, contra você mesmo. Então as respostas vos darão ou a paz da consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Eu vou encerrar, eu vou finalizar a minha exposição de hoje com uma música, mas claro que eu não iria cometer, né, essa gafe de cantar. Né? É uma música, seria uma poesia, não tem nada a ver com música. Mas pela letra dela, que se encaixa bem, né, junto com essa mensagem de hoje de abertura, né, com os dias, se encaixa bem em tudo isso que a gente viu hoje. Essa música é Anjos, essa poesia é Anjos, o nome é Anjos, do grupo Acorde, de composição de Beto Melo. Ela diz o seguinte: qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos, e seremos mesmo. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou, sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Então, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, que Jesus, que Santo Agostinho nos estimule, né, com a sua luz, com a sua força, cada um de nós,
É porque às vezes eu achei fantástico esse livro, porque ele mostra que ele foi tão imperfeito quanto cada um de nós, né? E que nos dá forças para a gente prosseguir, para a gente não ficar olhando mais para o passado, para os nossos erros. Porque muitas vezes a gente erra, fica com a consciência pesando e leva aquele erro, fica se remoendo, tentando caminhar sem conseguir. Mas Santo Agostinho está aí com seu exemplo, nos mostrando que qualquer um de nós tem a capacidade da renovação. Como disse essa mensagem aqui de abertura, lições, no final ele diz: com os dias contemplarás a ti mesmo e receberás de Jesus a bênção renovadora, que tudo restaura, de fato, tudo restaura, melhora e santifica, como santificou Agostinho, em louvor do infinito bem. Então que Jesus e Santo Agostinho nos ilumine, nos abençoe, hoje e sempre. Queremos agradecer ao Paulo e que ele também possa levar o nosso abraço à Casa do Caminho. E seja bem-vindo, viu, Paulo, à nossa casa. E Paulo deixou uma lição, né? Todos nós seremos anjos. Vai depender de cada um de nós, né? Nós precisamos nos melhorar, ajudar os nossos irmãos, né? O caminho está aí, as lições de vida temos todas as quartas. Vamos estudá-las e colocá-las em prática no nosso dia a dia. E vamos pedir à nossa irmã Zilda que faça a prece final. Então, meus amigos, meus irmãos, depois desse presente que o Paulo nos trouxe, vamos fechar os nossos olhos e vamos imaginar na nossa mente, na nossa tela mental, Jesus aqui, olhando nos olhos de cada um de nós, nos chamando pelos nomes, nos abraçando e nos convidando à modificação, ao caminhar junto com Ele nessa tarefa de amor, de paz e de renovação íntima. Querido amigo, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados neste planeta, nessa escola, onde podemos, Senhor, reverter as nossas imperfeições. Nos ajuda, Mestre querido, a caminhar contigo, buscando a cada erro, a cada momento de dificuldade, lembrar que cada um de nós, tu conheces no nosso íntimo, sabe das nossas imperfeições e sabe que somos capazes de nos modificarmos. Que possamos assim olhar para os nossos irmãos a caminho como verdadeiramente são irmãos nossos, estendendo também as nossas mãos, as nossas orações, buscando não julgar, não condenar, não ferir, mas aprender a sermos melhor, porque a nossa trajetória é longa, mas nós não estamos sós. Que possamos, na noite de hoje, nesse momento, nessa sintonia de tanto amor e de tanta paz, vibrar por aqueles que aqui não puderam estar, pelos nossos irmãos que se encontram nos leitos de hospitais, nos presídios, nas calçadas da rua, Senhor, se prostituindo, nesse engano tão triste da vida, mas que a todos eles tu ama indistintamente. Que possamos levar o nosso amor, o nosso carinho e o nosso pensamento
de modificação íntima para cada um. A todos nós, quando voltarmos para os nossos lares, levemos essa amorosidade do Cristo a nossos familiares e o propósito de a cada dia sermos melhores. Se cairmos, teremos a tua mão amiga a nos levantar e a nos conduzir para essa luz que é tu, Senhor Jesus. Permanece conosco, Pai querido, irmão querido, agora e sempre. Que assim seja.